Para os romanos, aqui era Germânia. Pra mim é a terra da cerveja. E para eles, aqui é a terra do povo. Deutschland. Essa é a história de uma nação com um passado glorioso de lutas e conquistas épicas, mas que hoje é inevitavelmente ofuscada pela sombra da tirania e morte. Então, jovens, essa é a história da Alemanha. Ué, o que houve, irmãos? Parece até que vira um demônio. Os caras foram longe demais. Mas tudo começou aqui, há 4.000 anos atrás, com esse povo aqui, os germânicos. Eles viviam de boa no norte e só tinham um probleminha. Aguenta, irmão. O verão começa amanhã. Melhor lugar do mundo, que terra maravilhosa! Já começou o inverno, irmão? Frio maldito. Vambora daqui. Então eles resolvem deixar aquele frio eternal do extremo norte ocupar terras mais quentinhas ao sul. Essa expansão foi até o 1º século BC. E eles conheceram um monte de gente bonita, principalmente eles, os celtas gauleses e os eslavos. E quando celtas e nórdicos se encontram, o que você acha que acontece? Juntos iremos derrotar Sauron e o Rei da Noite. Mas primeiro vamos tomar esse hidromel nervoso aqui. Skål! Não, jovem. Isso é obra da sua mente viciada em Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Na vida real, o couro come e onde tem uma boa briga, tem eles. Toque, toque. Quem é? Os romanos. Depois de arrebentar com os gauleses na região da França, o casca-grossa romano Júlio César chega aqui, Rio Reno, divisa entre a França e a Alemanha, e resolve construir a primeira ponte que até hoje é um dos maiores feitos da engenharia militar de todos os tempos. Eles constroem a ponte, eles atravessam a ponte. Os germânicos cagam de medo, os germânicos fogem. Os romanos voltam pela ponte e criam a fronteira da Germânia, dominando quase 600 quilômetros de território germânico. Eles até tentaram conquistar a Germânia Magna, que era todo o resto, mas foram parados por esse cara aqui, Armínio, na Batalha da Floresta de Teutoburgo no ano 9 AD. Os romanos não faziam ideia do impacto que essa vitória teria sobre o Império. Os germânicos foram crescendo e a partir do século III formaram uma cacetada de estados germânicos menores. Os francos, os bavários, os alamanos, os vândalos, os visigodos e os saxões são os que a gente mais conhece. Então eles começaram a se espalhar num período chamado de migração dos povos bárbaros, iniciando nos anos 300 AD. Os francos vieram para a França, os visigodos e vândalos vão para Portugal e Espanha, os saxões para a Inglaterra, os alamanos para o sul da Alemanha. Ué, mas isso não era tudo de Roma? Era, porque com a chegada dessa barbarada toda, o Império Romano caiu e só sobrou seu filho mais novo, o Império Bizantino. Mas no final, esses arruaceiros rebeldes aceitam Jesus e viram crentes romanos civilizados. Ou não. E de todos, esse aqui se tornou o mito dos mitos, Carlos Magno. O rei dos francos conquistou territórios da França, Países Baixos, Alemanha e metade da Itália. E com isso tudo, o cara se tornou imperador e o pai do Sacro Império Romano Germânico, criado no século X AD. Quem ficou cismado com isso foi o Império Bizantino, que não queria outro império romano além dele. A treta rolou solta até o ano 1054, quando a Grande Cisma separou a igreja em duas, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Os germânicos seriam católicos e os bizantinos ortodoxos. O Sacro Império Romano Germânico também teria uma participação decisiva nos 2 séculos mais sangrentos entre o Ocidente e o Oriente, as Cruzadas. E em Jerusalém, no ano de 1190, nasce a lendária Ordem Teutônica. Não tão lendários quanto a gente, dizem os templários. Deus Vult! Poderia voltar à minha história, por favor? Eles foram responsáveis por converter o restante dos pagãos bárbaros que ainda estavam bagunçando essa área aqui, que a gente chama de Prússia, que agora era do Império Germânico também. O Império estava grande e feliz, o povo estava grande e feliz, e a igreja, dona de tudo, só alegria. Mas essa alegria ia acabar porque... Toque, toque. Quem é? Martinho Lutero. O cara cria a Reforma Protestante em 1517, atacando diretamente a Igreja Católica, e se você ataca a igreja naquela época, adivinha, você tá na merda.
Ele foi expulso do Império, excomungado da igreja e qualquer um tinha autorização para matar o cara. Mas ele deixou um legado que mudou o mundo ocidental. Mito. E sob o reinado dessa lenda aqui, Carlos V, o Império chegou até a Espanha. Ou a Espanha chegou até o Império, tanto faz. Mas Carlos V é a prova viva de que você pode chegar longe se tiver os parentes certos. O avô dele, Fernando II de Aragão, morre, sua mãe doida não podia assumir o trono. Então ele se torna o rei da Espanha, chamado de Carlos I. Mas ele tinha um outro vovô, Maximiliano I, o imperador dos germânicos. E adivinha o que aconteceu com o vovô dele? Morreu. Então seu netinho, Carlinho I, muda o nome para Carlos V e é eleito o novo imperador do Império Germânico. Esse lutou para ser alguém na vida. Mas em meados do século XVII, o Império estava uma zona e dois reinos brigam de dentro para mandar em tudo. A Áustria dos Habsburgo e a Prússia dos Brandemburgo. A treta foi crescendo, os dois reinos se esgotando, cansados, poucos homens, até que... Toque, toque. Quem é? Napoleão. Era o fim do Sacro Império Romano Germânico. Mas os prussianos ainda tinham uma última batalha contra o trator francês. Junto com os ingleses, eles conseguem uma vitória decisiva em 1815, na famosa Batalha de Waterloo, e acabam com Napoleão e o Primeiro Império Francês. E o reino da Prússia era a face da moral agora. Eles querem a unificação da Alemanha, mas ainda tem um velho inimigo atrapalhando, a Áustria. Então só tem um jeito: guerra. Guilherme I e o chanceler de ferro Otto von Bismarck conseguem uma vitória decisiva na Guerra Austro-Prussiana em 1866. Finalmente eles são um povo unido, e essa união tem um nome: Império Alemão. Só que tem um probleminha aí. Aqui já tem um império, aqui tem outro império, aqui tem outro, aqui tem outro. E se você tem seu império, você não gosta de outros impérios, porque os outros impérios podem pegar seu império. Aí começa a farra das alianças. A Alemanha se junta com a Áustria-Hungria e Itália, criam a Tríplice Aliança. O Reino Unido se alia a França e Rússia, criando a Tríplice Entente. E numa aliança é assim: se um faz merda, a culpa é de todo mundo. E um fez merda e sobrou pra todo mundo. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aproveita e já assiste a animação das duas guerras aqui no canal, tá bem legal. O fato é que a Primeira Guerra Mundial acabou com o Império Alemão. O Tratado de Versalhes secou os cofres inimigos. Então eles resolvem criar a República de Weimar para tentar organizar o caos, e esse cara aqui seria a face da nova Alemanha: Hitler. Ele sai da Áustria para manchar a história da Alemanha para sempre. Ele cria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Nazi, e se torna o chanceler alemão. Seu discurso era de esperança para o povo alemão, mas de ódio e terror para a humanidade, principalmente contra os milhões de judeus que perderam suas vidas nos campos de concentração. Mas em 2 de maio de 1945, os russos acabam com o sonho nazista na Segunda Guerra. Na Batalha de Berlim, os alemães são massacrados em sua própria capital e Hitler se mata. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes, controlada por cada uma das 4 potências aliadas: Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Mas o início da Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos levou a uma separação política e física na Alemanha, controlada pelas duas nações. O Muro de Berlim, criado pelos soviéticos, separava a Alemanha comunista da Alemanha capitalista. Os soviéticos temiam que os alemães não aguentassem o comunismo por muito tempo e começassem a fugir para o lado capitalista. Quem tentasse fugir, já era fuzilado. Mas em 1989, o povo alemão se levanta e começa a destruir o muro que os separava por 28 anos. Depois de séculos de conquistas, sofrimento, erros e lutas, a Alemanha estava unida novamente e hoje é uma das nações mais ricas, sólidas e influentes da história da humanidade. E jovens, chegou a hora do bônus AD. Os vândalos foram povos germânicos que quebraram tudo em Roma a partir dos anos 400 AD. Por isso, uma pessoa que quebra ou danifica um bem público hoje é chamada de vândalo. A queda do Muro de Berlim foi um momento tão épico para os alemães que os bares e boates começaram a dar cerveja de graça para comemorar. Caraca, velho, por que ninguém me chamou? Na Alemanha, a cerveja faz parte da cesta básica e cada cidadão consome em média 150 litros de cerveja por ano. Capitão, isso tá virando tortura já. E é isso aí, jovem. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. A opinião de vocês é fundamental sempre. Então se inscreve aí.
Até mais, se cuida e abraço!